Olá, tudo bem? Ser conservador. O ser conservador não é um ser de outro planeta, não é um ser que veio do esgoto, como diz o Felipe Neto, né? De onde veio esses conservadores do esgoto? Não. Nós somos a base da sociedade. Em toda parte do mundo, os conservadores seguram a peteca no fim da revolução. Ajunta os cacos e reconstrói uma nação inteira, né? Só que nós temos um problema, porque nós acabamos nos acomodando de novo e esquecendo a nossa própria identidade, né? E é aí que os progressistas avançam e faz uma nova revolução. Então, o sentido da vida do conservador é os seus princípios, os seus valores. Os princípios e os valores inegociáveis. O princípio da vida, o princípio da liberdade, o princípio do amor, do cuidado com os vulneráveis, né? O cuidado com a pessoa humana, como indivíduo, né? Não como coletivo, mas como indivíduo. Porque o indivíduo, ele tem uma personalidade própria, ele tem sentimentos, né? Ele é um ser autêntico dentro da sociedade, munido de direitos, deveres, obrigações. Então, esse ser conservador, né, tão falado nos dias de hoje, até com ironia, né, até com desdenho, é esse ser que segura um país, que segura uma nação, quando tudo está perdido, né? Então, pelo contrário, os conservadores devem ser respeitados, devem ser muito agradecidos, né? Gratos, porque somos essa parte sólida da sociedade, somos essa parte, esse pilar, né, que segura a sociedade. Agora, é preciso que a nossa identidade como conservador seja reconhecida, né? Nós temos que nos identificar como conservador e nós precisamos preservar, além dos princípios e valores, nós precisamos preservar a nossa identidade, fazer a nossa identidade ser reafirmada, né, dia após dia, geração após geração, para que não ocorra como aconteceu agora, né? Os conservadores sempre existiram no Brasil, sempre fomos a maioria, né? Mas muitas vezes nós mesmos não sabíamos o que éramos, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa diferente no meio da multidão, mas eu não entendia por quê, até encontrar, né, até entrar em contato com o conteúdo do professor e filósofo Olavo de Carvalho. E aí eu descobri que além de mim tinha milhares de pessoas pensando e agindo e falando como eu, né? E que realmente eu não era um patinho feio, mas que era a maioria, na verdade, né? Então a cortina se abriu e eu aprendi, eu consegui me identificar, né? Eu aprendi o que eu era, o que eu sou, né? Eu sou essa pessoa, eu tenho esse estilo de vida e esse estilo de vida eu compartilho com milhares de pessoas, né? Só a partir do momento em que eu tive esse encontro, né, com a filosofia conservadora através do filósofo Olavo de Carvalho, foi que eu vi as cortinas se abrirem, né, para uma realidade que eu não conseguia enxergar, né? Eu pensava que, na verdade, o problema era comigo, eu não conseguia, né, assimilar, nem conseguia absorver o coletivo, né, não conseguia absorver as teorias, essa teologia libertária, né? Eu não conseguia absorver as atitudes progressistas, né?
que avançava cada vez mais, e eu entrava de fato numa situação de querer mudar o sistema sozinho, né? É como aquela rã que ficava ali dentro de um balde d'água esquentando e eu tentando sair dali de alguma maneira para influenciar outras pessoas a pensar como eu, e dessa maneira eu era cancelada em tudo que era grupo que eu participava, né? Na verdade, as minhas convicções e a minha solidez, né, no pensamento e na convicção de que eu estava certa foi que fez com que eu me identificasse, né, eu buscasse conhecimento para me identificar quem eu sou, né? Então, penso que a nossa missão como conservador de agora para frente deve ser a de todos os dias nos perguntar quem eu sou e qual é a minha origem filosófica. E isso vai nos remeter automaticamente ao pensamento de Olavo de Carvalho. E a partir de Olavo de Carvalho a gente vai ver todas as cortinas se abrindo, porque ele indica vários estudos, várias consultas, né? Ele tem uma infinidade de conteúdo com todas as vertentes de pensamento que vai nos abrindo a visão da filosofia, da política e de nós mesmos, né? De como nós estamos situados na história e qual é o nosso papel nesse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Então, é importante que a gente faça essa reafirmação todos os dias, não só na vivência, né, do nosso dia a dia, mas também reafirmando com palavras, atitudes, né? E sempre nos perguntando quem somos, de onde viemos, né? A quem nós estamos fazendo aqui. Então, para o fim, né? Para o fim da revolução, sempre os conservadores estão lá juntando os cacos para reconstruir a nação, né? E em vista dessa revolução que está acontecendo ser uma questão bem diferenciada, porque ela trata da revolução cultural, eu acredito que essa missão para essa geração de conservadores é muito mais complexa, porque ela tende a juntar os cacos da cultura, né, da autocultura, da literatura, né, da própria filosofia, né, trazer também toda essa carga histórica, né, que nós vivemos e buscar no meio dos cacos a história verdadeira, né, do que realmente aconteceu no mundo e no Brasil nos últimos séculos, né, em especial no século 18, 19 e 20, né, onde nós encontramos uma história totalmente deturbada, mentirosa, né, falseada, e aí os conservadores têm que garimpar, né, livros, garimpar autores, garimpar documentos, né, e eu vejo que nós já temos, graças a Deus, referências muito boas nesse sentido, né? Nós temos aí um acervo muito grande de documentários, né? Que o Brasil Paralelo está elaborando, graças a Deus, vai ser muito bom para o resgate da nossa cultura, da nossa história, né? Nós temos aí, apesar dos pesares, das perseguições, os jornalistas têm se esforçado bastante para trazer essas informações e trazer, né, a indicação de livros, a indicação de leituras, né, a indicação de norte para que nós possamos pensar e desenvolver um pensamento crítico de maneira responsável, com base na história, né? Então, é isso. E eu quero dizer a você o seguinte: se você pensa em ser um político de direita, se você quer defender os direitos
e os princípios e valores dos conservadores, né? Aliás, da nação, porque os conservadores ele não pensa só na sua só neles, né? Eles estão pensar também em toda a nação, né? O patriotismo é aquele combustível que move o conservador a agir, né? Depois da reação, né? Ele tem a reação, depois ele tem que agir, tem que tomar atitude e tem que ir lá no meio do destroço da revolução e catar os cacos para reconstruir a nação. E aí é o momento que o conservador pensa na nação, né? Ele não pensa só no cristianismo, né? Ele não pensa só no judeu, ele não pensa só, né? Ele não está pensando nas questões políticos e religiosas e grupais, ele está pensando no todo, não importa se você é conservador, se é progressista, mas a gente entende, né? O conservador ele tem essa visão geral de que cada indivíduo importa, cada vida importa, e cada personalidade, e cada pessoa, né? Cada pensamento, cada opinião é importante para a formação de uma nação livre, né? Para uma nação autônoma e soberana. Então é isso. Vamos continuar trabalhando essa questão do conservadorismo como base para a organização social das bases, né? Porque quando se trata de trabalhar com organização social, seja em qualquer segmento que você queira, seja político, seja social, seja empresarial, né? Você precisa entender e identificar, primeiro, se identificar como um conservador de direita, né? E identificar as outras pessoas também, né? Se elas têm esse viés conservador, porque senão você vai dar murro em ponta de faca, enxugar gelo, e no final das contas você vai construir uma estrutura para agregar e fortalecer os progressistas. Porque, diga-se de passagem, eles são muito espertos, né? Mas nós temos que ser mais esperto ainda, porque nós somos, de fato, a maioria. E a maioria precisa prevalecer dentro de uma sociedade livre e democrática, né? E faz de conta que nós estamos nessa sociedade democrática, até a gente poder realmente construir um país livre de verdade. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.